Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a professora Karine Fernandes, de língua portuguesa, tá? E eu tô aqui para dar continuidade à nossa matéria. E hoje a gente vai falar sobre, o capítulo 2, que se chama O que se ouve por aí. E dentro desse capítulo a gente tem a nossa parte, da matéria, que é figuras de linguagem. A gente vai ver a parte 2. No nosso primeiro vídeo, nós introduzimos figuras de linguagem, vimos algumas e, como eu disse para vocês, são muitas. Então o livro ele divide, para que não fique pesado, maçante, a aula e tudo mais. Pessoal, nono ano é uma série muito importante, né? É a última etapa do Fundamental 2 e ela tem um leque de possibilidades pra gente quando sai do nono ano, que vai pro ensino médio. E eu quero que vocês saibam que eu tô aqui para ajudar vocês no que for preciso, mesmo com a pandemia, esse sistema híbrido, os alunos que optaram por ficar online. Eu tô aqui justamente, para dar esse auxílio a vocês, que vocês possam ter um ano tranquilo, assim como a gente, nós professores, e que a gente possa assimilar realmente o conteúdo, aprender, já que é esse o objetivo das nossas aulas de língua portuguesa e todas as demais. Beleza? Bom, para começar, nós vamos hoje falar da metáfora, tá? A metáfora, gente, ela vai estabelecer uma comparação de dois elementos diferentes, mostrando uma relação de semelhança entre eles, mesmo que não haja uma relação real. Então, o que ela vai fazer? Ela vai comparar dois elementos que não têm relação nenhuma, mas ele vai dar um novo sentido para aquela palavra, fazendo com que faça sentido. Essa comparação que ocorre dentro da metáfora, ela é uma comparação implícita. Por que ela é uma comparação implícita, pessoal? Eu não uso elementos para comparar mesmo, Eu, enquanto leitor, preciso identificar que essa comparação está sendo feita. Não vai ser assim, fulano é tão alto quanto seu irmão. Então, eu não tenho esse tanto quanto para estabelecer a comunicação. Porque se eu tivesse, seria uma comparação explícita, que eu bato o olho e vejo. Mas a metáfora ela é uma comparação implícita, que eu preciso parar, pensar e identificar. Ela vai apresentar uma palavra ou expressão com sentido figurado. O que é isso? Não vai estar no sentido real do dicionário. Será dado um novo sentido para aquela palavra ali dentro. E não vamos ter aí, a conjunção ou locução conjuntiva comparativa. Tanto quanto, como e assim por diante. Olha o exemplo. A vida é uma nuvem que voa. Se eu parar para pensar num conceito de vida, a vida vai ser uma nuvem que voa? Não, Vida não é isso. Então, aqui foi feita uma comparação implícita. Ele está comparando a vida com uma nuvem que voa. E deu um novo significado para a nuvem que voa. Qual que é o significado agora? Talvez de que a vida passa muito depressa, Então, aqui está a comparação implícita que eu acabei de falar com vocês. Olha essa tirinha que também é mais um exemplo de metáfora. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Então, quando ele estabelece uma comparação aqui, o amor, ele é uma caravana de rosas vagável num deserto inefável de paixão. Então, o amor é isso? Se eu tivesse que conceituar o amor, abrir o dicionário lá, eu aposto com vocês que não é esse o conceito. Então, ele deu um novo sentido para o amor, Diferente daquele sentido real. Então, por isso que a gente tem aqui uma comparação implícita entre amor e a caravana de rosas, por isso a figura de linguagem chamada de metáfora. Bom, pessoal, a metonímia, ela é uma outra figura de linguagem que ela é caracterizada porque ela substitui um termo por outro. Só que entre esses dois termos aí, um que vai substituir o outro, há uma relação de sentido, ou uma relação de ligação entre esses termos. Se eu falar assim, o fazendeiro precisava de muitos braços para o trabalho daquela semana. Então, a gente ia cortar os braços das pessoas e entregar para ele? Não
né? Muitos braços quer dizer que ele ia precisar de quê? De muitas pessoas para poder trabalhar para ele naquela semana. Talvez tinha muito trabalho. Então ele substituiu o termo pessoas por braços, sendo que aqui tem uma relação de sentido entre os dois. Eu consigo entender que quando ele fala que precisa de muitos braços, ele precisa, na real, o termo correto seria de muitas pessoas, né? Olha o exemplo da tirinha. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Então, a expressão cabeças de gado, né, para se referir ao gado aí também é um exemplo de metonímia. Bom, mas a gente tem tipos de metonímia. E agora, isso que a gente vai ver. Eu posso ter uma metonímia formada pelo efeito, pela causa. Olha esse exemplo. Sócrates bebeu a morte. Tem como a gente pegar a morte e beber? Ela não é nem física, né? Então, logo, o que ele bebeu? Ele bebeu o veneno. Então, o efeito foi beber o veneno e a causa foi a morte aí, no caso. Por isso que a gente chama de metonímia de efeito pela causa. Próximo exemplo. Eu posso ter uma metonímia de o autor pela obra. Gosto de ler Machado de Assis. O Machado de Assis já morreu há mais de 100 anos. Não tem como a gente ler o poeta. Eu gosto de ler o quê? Livros do Machado de Assis, obras do Machado de Assis. Então, eu substituí o nome da obra, o nome do livro, pelo nome do autor. Por isso, a metonímia é o autor pela obra, aqui no caso, né? Usei uma palavra, né? No caso aqui, Machado de Assis, no lugar de outra, né? Eu posso ter metonímia trocando o abstrato pelo concreto ou o concreto pelo abstrato, né? Use a cabeça e pare de depender dos outros. Então, aqui, a cabeça, ela é um elemento, o quê? Concreto. E ela foi substituída aqui, né? Ela dá a entender o abstrato, que é a inteligência. Então, eu usei uma palavra no lugar de outra. Não tem como você usar a cabeça, você tem que usar o quê? A sua inteligência. Então, eu usei uma palavra no lugar de outra. Eu posso ter uma metonímia também de lugar de origem e produção pelo produto, né? Então, ó, ele ganhou uma garrafa de Porto. Então, uma garrafa de Porto não existe. Você vai pegar a cidade do Porto, botar dentro de uma garrafa e trazer para alguém? Não tem como. Então, ele ganhou uma garrafa do vinho que foi produzido na cidade do Porto. Então, ele falou a origem ou a produção no lugar do produto, que é o vinho. A origem é a cidade do Porto. Quem é o produto? O vinho. Eu posso ter também uma metonímia de continente pelo conteúdo. Por exemplo, comeu 2 pratos no almoço. Ninguém come prato, né, gente? A gente come o conteúdo que está dentro do prato. Comida, arroz, feijão, macarrão e assim por diante. Então, a palavra prato, ela substituiu a palavra comida. Então, ó, meu continente aqui é o prato, no lugar do meu conteúdo, que é a comida que eu comi nesse dia. Eu posso ter metonímia também utilizando a parte pelo todo ou o todo pela parte. Descobriu que Pedro era um coração amargo e cheio de maldade. Então, é uma parte de Pedro por um todo. O Pedro ele só tem um coração amargo, o resto dele é tudo bom? Não. Quando o coração da pessoa é amargo, a gente quer dizer que a pessoa inteira é amarga, que a pessoa inteira é ruim. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele usou a parte, o coração, para se referir ao Pedro como um todo, como pessoa. Então, a parte, coração, o todo, a pessoa do Pedro. Beleza? Eu posso ter o singular pelo plural e o plural pelo singular também. O francês é educado. Ele não está falando aqui de um único francês, né? O que ele está dando a entender? Que os franceses, as pessoas que nascem na França ou que vivem na França, são educadas. Ele fala isso no singular, mas a referência dele é ao plural, é como um todo aí. E por último, a marca pelo produto, né? Compre Bombril para sua mãe. Bombril é uma marca muito famosa, né? Então, na verdade, ele utilizou a marca em vez de falar compre esponja de aço para sua mãe. O produto que ele realmente quer é esponja de aço, mas aí ele utilizou a marca no lugar do produto. Isso é muito comum, né, pessoal? Porque a gente tem muitas marcas que se tornam muito famosas e de conhecimento de todo mundo, do senso comum. Então é comum a gente usar o nome da marca no lugar do produto. Por exemplo, o Omo, né, que é o sabão líquido ou sabão em pó.
Então, é comum a gente usar por ser uma marca que atingiu uma grande fama aí, beleza? Bom, continuando a nossa aula, nós temos a catacrese. A catacrese, gente, ela faz uso de uma palavra fora do seu significado original. Então, eu vou pegar uma palavra, vou colocar em outro contexto que não tem nada a ver. Mas por que existe catacrese? Porque a gente não tem uma palavra que defina, que nomeie aquele conceito, né? Então, justamente por não ter uma palavra para ser usada ali naquele contexto, a gente pega lá aquela palavra e usa. Por exemplo, o alho. Cada coisinha daquela do alho ali, a gente chama de dente de alho. Aquilo é um dente propriamente dito? Não. Mas por eu não ter um nome, a gente pega a nomenclatura dente emprestada e utiliza ali dentro. Outro exemplo, braço da cadeira. Aquilo tem formato de um braço? Não tem formato de um braço, né? Mas é um apoio para o braço, talvez por isso veio o nome. Então, por aquilo não ter um nome específico, né? A gente vai e usa de braço da cadeira. Asa da xícara. A xícara sai voando por aí? Xícaras voando? Não tem como. Mas aquele lugar de pegar ali, né? Por não ter um nome, a gente chama de asa da xícara ou alça, mas não é uma alça também, né? Então, são esses nomes que a gente pega emprestado e utiliza por não ter um nome próprio para ele. Por exemplo, o alho ele tem dois: dente de alho, que é cada partezinha do alho, e cabeça de alho, né? Imagina uma pessoa com a cabeça de alho. Tem jeito. Então, são nomenclaturas que foram emprestadas para poder ajudar a formar aí o nome de alguma coisa, um conceito. Olha esse exemplo. No Rio de Janeiro, o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Então, a gente tem um exemplo aqui, né? A expressão da bala perdida. Então, essa bala, ela não está perdida de fato. Mas a gente não tem um nome para falar, né? Sobre quando a pessoa atira e a bala não acerta. Então, por isso, ele recebe essa nomenclatura aí. Bala também é um exemplo, né? Porque isso aqui é uma bala de fato? Não. Então, é uma outra nomenclatura também que é usada, como catacrese. Bom, pessoal, a gente tem a sinestesia. A sinestesia, ela é caracterizada pela combinação e mistura de diferentes sensações. E essas sensações, elas vão vir dos 5 sentidos. Nós, seres humanos, nós somos capazes de sentir 5, né? 5 sentidos mesmo do corpo, eu acho. Então, não tem uma nomenclatura melhor. Então, os 5 sentidos são visão, olfato, tato, paladar e audição. Então, dentro da sinestesia, eu vou ter sempre uma mescla de pelo menos 2 sentidos. Então, a qualidade de um sentido, ela vai ser atribuída a outro, havendo uma mescla deles. Vou sempre misturar 2 desses. Olha o exemplo. Um amargo silêncio pairava no ar. Então, eu tenho um amargo, que é voltado para o paladar, e o silêncio, que é voltado para a audição. Então, um amargo silêncio, o amargo, ela é uma qualidade de sentido, ela é uma característica que está sendo atribuída ao silêncio, sendo que as duas fazem referência aí a um dos sentidos do corpo humano, beleza? Olha a tirinha, pessoal. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo que eu não ouvi alguém usar uma sinestesia. Não tinha nada a ver com sino, não. Era puro desprezo mesmo. Aí, tristeza, né? Que, aliás, parecia demais com esse olhar que você me deu agora. Então, a presença da sinestesia aqui tá no olhar frio. Estou misturando mais uma vez 2 sensações ou 2 dos 5 sentidos, né? O olhar que está voltado aqui para a visão e o frio que está voltado para o tato. Então, quando eu misturo esses 2 sentidos, eu tenho aí a sinestesia, ó. E foi então que ela me deu aquele olhar frio. O frio está sendo uma característica do olhar. Então, sempre aí, né, um dos sentidos vai ser usado como uma qualidade ou uma característica atribuída ao outro, beleza? Bom, nós temos também a perífrase. A perífrase, gente, ela é uma figura de linguagem que vai substituir uma ou mais palavras por outra expressão que é mais longa, tá? Ela vai transmitir a mesma ideia, tem o mesmo sentido daquela palavra ou expressão.
E as expressões que substituem, elas são de conhecimento geral e elas são facilmente associadas ao real sentido, tá? Então, o que acontece? Quando ela faz essa substituição aí, é de conhecimento de todo mundo essa substituição. Todo mundo sabe a referência a qual está sendo feita. Só que em vez de usar o nome curto, eu vou substituir por palavras ou expressões mais longas, tendo o mesmo sentido. Eu falo Xuxa. A Xuxa eu posso substituir por uma expressão mais longa, que é a rainha dos baixinhos. Posso pegar o Pelé. Pelé tem uma expressão que se refere a ele, que é o rei do futebol. Então, é a perífrase aí. O rei do futebol é a perífrase do nome Pelé. Então, quando eu falo assim, choveu muito na Cidade Maravilhosa, a Cidade Maravilhosa é uma referência à cidade do Rio de Janeiro, né? Inclusive tem até música, Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil. Então, ele faz referência aqui, nesse caso, ao Rio de Janeiro. Então, é de conhecimento comum, talvez, né, da maioria das pessoas, a gente não pode afirmar que todo mundo sabe, mas em muitos lugares que você for e falar assim, eu vivo na Cidade Maravilhosa, a pessoa vai entender que a Cidade Maravilhosa faz uma referência, aí no caso, ao Rio de Janeiro, beleza? Então, olha esse exemplo. E pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a terra da garoa. Então, o cara morreu, né, chegando no céu, e ele tem um encontro dele com São Pedro. São Pedro fala que lá embaixo é a terra da garoa. E aonde que é a terra da garoa? A terra da garoa é São Paulo, né? É conhecido como terra da garoa justamente pela grande quantidade de chuva que tem, né? Do nada dá uma garoinha, aquela chuvinha bem fininha, ou até chuvas mais fortes. Então, por chover muito em São Paulo, a cidade recebeu esse apelido de Terra da Garoa. E isso é o quê? De conhecimento comum. Todo mundo sabe, todo mundo entende, né? Se eu falo assim, ó, o rei do reggae escreveu lindas canções. Quem que é o rei do reggae? É o Bob Marley, que é conhecido aí, né, pela maioria aí como um dos principais desse movimento musical. Então, por isso ele é considerado o rei do reggae. Então, em vez de usar Rio de Janeiro, eu uso Cidade Maravilhosa. Em vez de usar Xuxa, eu uso Rainha dos Baixinhos. Em vez de usar Pelé, eu vou usar o rei do futebol. Em vez de usar São Paulo, eu vou usar a Terra da Garoa. Então, tudo isso aí, todos esses exemplos, essas substituições, elas têm o mesmo sentido. Servem para substituir. São todas períferas. Bom, pessoal, acaba aqui as nossas figuras de linguagem, tá? Que a gente viu aqui no capítulo 2. Eu espero que vocês tenham entendido todas, né? Que tenha sido de fácil compreensão. Qualquer problema que vocês tenham, vocês podem contar comigo. As figuras de linguagem, gente, elas são muito importantes. Tanto que a gente vê ela ao longo de muitos anos, né? A gente vê no 7º, no 8º, no 9º, no 1º, no 3º, elas são relembradas novamente. E a gente vai relembrando elas sempre, justamente porque são elas que dão esses novos efeitos que a gente pode ter num texto. A gente não trabalhar somente a realidade dentro do texto, mas dar novos sentidos, novas características para as palavras que a gente tem aí dentro da língua portuguesa. Então, graças a elas que a gente tem músicas, a gente tem poemas aí que são atribuídos outros sentidos a eles. Talvez por isso tão importantes elas sejam e por isso a gente as estuda. Se vocês forem ver, tem outros tipos de metonímia, mas eu coloquei os tipos de metonímia aqui na nossa aula, que são os principais para a gente. E qualquer dúvida que vocês tenham, eu tô aqui, saibam que podem contar comigo, né? Sei que esse recomeço, ele é difícil, mas a gente tá junto para se apoiar e juntos a gente vai conseguir, né, vencer essa etapa, esse ano, que até agora parece estar sendo até um pouquinho melhor, né, pelo nosso contato que a gente tá tendo. Beleza? Um beijo para vocês e até a próxima aula.